Olá, catequizandos e catequistas. Tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui para falar sobre a diferença entre o rosário e o terço. Primeiro vamos entender o que é um terço. Chamamos assim por se tratar de um conjunto de 3 mistérios. Os gozosos, que fala da anunciação do anjo Gabriel até os 12 anos de Jesus, quando ele fica perdido no templo ensinando os doutores da lei. Os dolorosos fala sobre o sofrimento de Jesus, fala sobre a sua ida ao Monte das Oliveiras até a sua morte de cruz. E os gloriosos fala da ressurreição de Jesus até a coroação de Nossa Senhora como Rainha do céu e da terra. Mas em 2002, o Papa João Paulo II acrescentou mais um conjunto de mistérios ao terço, e esses ele chamou de mistérios luminosos. Este, por sua vez, fala desde o batismo de Jesus no Rio Jordão até a instituição da Eucaristia. Ao rezarmos o rosário, seja ele rezado por inteiro ou dividido por partes, o qual chamamos de terço, lembramos da vida de Jesus nas contemplações de seus mistérios. O que é terço? Terço é o conjunto de 5 mistérios com 50 Ave-Marias. O que é rosário? Rosário é o conjunto de 4 terços, 20 mistérios e 200 Ave-Marias. Embora nosso Papa João Paulo II tenha acrescentado mais um terço no rosário, ainda continuamos chamando de terço e não de quarta como seria. Temos então o rosário dividido em 4 partes. A primeira parte do terço gozoso, a segunda parte o terço luminoso, a terceira parte terço doloroso e por fim o terço glorioso. Quem achar difícil no seu dia a dia rezar o rosário, pode dividi-lo rezando 1/4 parte por dia, ou seja, rezando 1/3 ao dia. E para simplificar, temos os dias da semana nos quais são rezados os terços. Isto veremos mais à frente. Existe o risco de fazer do terço ou do rosário uma oração mecânica, na qual a única preocupação é a repetição apressada. Porém, quando paramos para examinar o sentido da repetição, descobrimos que a força do terço ou do rosário está na repetição. Jesus disse: se não vos transformardes e vos tornardes como criancinhas, não entrareis no reino dos céus. Isto está em Mateus, capítulo 18, versículo 3. Quando rezamos o terço ou o rosário, estamos diante de Deus, do modo que mais lhe agrada, como um coração de criança e sem impor condições a ele, diz o padre Alberto Luiz Gamberini. A união dos terços gozosos, luminosos dolorosos e gloriosos formam o rosário. Mistérios dolorosos ou da dor. O amor que purifica, perdoa, redime e salva. Esses mistérios contemplam a absoluta doação de Jesus em nome da salvação de toda a humanidade. Reza-se nas terças e sextas-feiras. Primeiro, contemplamos Jesus no Horto das Oliveiras, Marcos capítulo 14. Diante de uma angústia extrema, a possibilidade de manter a confiança absoluta no Pai. Segundo, contemplamos a flagelação de Jesus, Marcos capítulo 15. Diante da dor física, moral, a possibilidade de sustentarmos na dignidade de ser filho de Deus. Terceiro, contemplamos a coroação de espinhos, João capítulo 19. Diante das humilhações, a possibilidade de viver a humildade. Quarto, contemplamos Jesus levando a cruz. João, capítulo 19. Diante da própria cruz, sustenta-la e transforma-la.
Quinto, contemplamos a crucificação. Marcos capítulo 15. Com o próprio sacrifício, unir-se a Deus, fazendo a ponte entre o céu e a terra. Senhor meu, Deus meu, Pai do universo celestial, redime meu coração e purifica minha vida, para que, absolvido por teu perdão, reconheça que teu amor nos protege, que tua misericordiosa paz nos reconcilie com a luz do teu glorificado Filho. Amém. Mistérios gloriosos ou da glória. A glória de cumprir integralmente o propósito de Deus. Estes mistérios contemplam a glorificação, a vida eterna de Jesus e de Maria no reino de Deus. Reza-se às quartas e domingos. Primeiro, contemplamos a ressurreição de Jesus, Lucas 24, que nos traz a consciência da vida eterna. Segundo, contemplamos a ascensão de Jesus, Lucas 24, que nos mostra a alegria, a glória do retorno à verdadeira morada. Terceiro, contemplamos a vinda do Espírito Santo, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, que nos abriu a possibilidade de receber essa divina chama. Quarto, contemplamos a Assunção de Maria, que está no nosso catecismo, que nos traz o exemplo e a consciência de sua imaculada pureza. Quinto, contemplamos a coroação de Maria, Apocalipse capítulo 12, reconhecendo e reverenciando-a como nossa rainha intercessora das almas. Diante destes mistérios, podemos contemplar a glorificação de Jesus e de Maria. Eles cumpriram os desígnios do Pai, entraram no reino de Deus, ele sentando-se à sua direita e ela esperando o momento de que todos os seus filhos indessem ao reino para ocupar seu lugar. Ali estão eles para intercederem por nós até o final dos tempos. E quando cairmos na falta de Deus, somente repitamos com nossos corações. Mistérios luminosos ou da luz. A vida que manifesta a luz. Esses mistérios contemplam a vida pública de Jesus, trazendo a luz ao mundo. Esses mistérios são rezados toda quinta-feira. Contemplamos no primeiro mistério o batismo de Jesus, que se encontra em Mateus capítulo 3. Aqui estamos diante da oferta de que nossas vibrações sejam banhadas pelo Espírito de Deus. Segundo mistério, contemplemos as bodas de Caná, onde Cristo transformou a água em vinho. Isso está em João capítulo 2. Aqui estamos diante da oportunidade de reconhecermos em nós a capacidade de transformarmos as situações da vida. Terceiro mistério, contemplemos Jesus anunciando o reino. Está em Marcos capítulo 1. Aqui estamos diante dos votos para que nossas vidas expressem as virtudes espirituais seguindo as leis de Deus. Quarto mistério, contemplemos a transfiguração de Jesus, que se encontra em Lucas capítulo 9. Aqui estamos diante da possibilidade de um dia vermos nossa verdadeira face do nosso verdadeiro ser. No quinto mistério, contemplemos a instituição da Eucaristia. Se encontra em Lucas capítulo 22, onde Cristo nos entrega seu corpo e seu sangue, simbolizados pelo pão e pelo vinho. Aqui estamos diante da comunhão com Cristo, vivendo seu amor, seu perdão, sua redenção. Mistérios gozosos ou da alegria. A alegria da manifestação da nova vida. Esses mistérios contemplam o evento da vinda de Jesus, a encarnação do Espírito Crístico e sua passagem pela terra. Reza-se nas segundas e sábados. Primeiro, contemplamos a anunciação do arcanjo Gabriel a Maria sobre a vinda de Cristo. Lucas capítulo 1. Aqui estamos diante das virtudes da fé.
da obediência, da humildade para receber a nova vida, para tornar o planeta sagrado. Segundo, contemplamos a visitação de Maria à sua prima Isabel. Lucas capítulo 1. Aqui estamos diante do exercício da fraternidade, o encontro dos irmãos que se reconhecem e se unem pelo propósito divino. Terceiro, contemplamos o nascimento de Jesus. Lucas capítulo 2. Aqui estamos diante do Cristo, que pode renascer em nós nas situações diárias da vida. No nosso presépio interior, o templo que abriga a vida sagrada. Quarto, contemplamos a apresentação do menino Jesus no templo. Lucas capítulo 2. Aqui estamos diante da oportunidade de nos apresentarmos a Deus e a Ele nos entregar. Quinto, contemplamos a cena onde Jesus, ainda criança, foi encontrado no templo. Lucas capítulo 2. Aqui estamos diante da dedicação e da escolha incondicional pela vida espiritual. Segundo o padre Joãozinho, temos 10 boas razões para rezar o terço. Primeira, é uma oração bíblica. O Pai Nosso é a oração que Jesus nos ensinou. A Ave Maria, na primeira parte, é a saudação que lemos no Evangelho, aquela que seria escolhida para ser mãe de Deus. O terço repete as palavras do Evangelho quando rezamos. Realizamos a profecia de Maria no Magnífica. Todas as gerações me chamarão de bendita. Bendita sois vós entre as mulheres. Segunda, Cristo está no centro do terço. O mais importante não é prestar atenção nas palavras. Elas apenas ajudam a mente a concentrar-se nos momentos da vida de Cristo. Nasce, cresce, anuncia o reino, realizava a vontade do Pai, sofre a paixão, vence a morte, vive. São os mistérios da vida de Jesus, são os mistérios do Rosário. Terceiro, rezar com alegria. Rezar o terço é estar sintonizado com a oração de toda a igreja. Não é oração individualista, não é alineante. O terço faz a gente sentir igreja. Quarto, maravilhosa terapia. Se você vive cansado, se você está com insônia, se procura auxílio de calmantes, tente rezar o terço. Ele não é tóxico e produz um efeito maravilhoso. O terço é a fonte de bênçãos e de graças. Tente e você mesmo descobrirá. Quinta, simples e profundo. Até as crianças podem rezar o terço e colher os seus frutos. É uma oração simples, parece que surgiu no meio do povo, mas humilde. O terço é uma oração profunda. Sexta, escola de oração. Precisamos aprender a rezar. Conheço muitas pessoas que não sabiam como se chegar a Deus. O terço foi uma verdadeira escola. Sétima, cada dia se fala de meditação. Nosso mundo agitado está começando a dar sinais de cansaço. Cresce o interesse pelos métodos orientais de oração. O terço é inspiração oriental e é o cristão. Por que não ensiná-lo às novas gerações? Oitavo, oração libertadora. O terço liberta porque nos põe em íntimo diálogo com o libertador. Maria canta, derruba os poderosos e seus tronos e eleva os humildes. Entre um mistério e outros, repetimos, Jesus, socorrei principalmente os que mais precisarem. É a opção preferencial pelos pobres presente no terço. Nona, popular. Na cidade ou no campo, religiosos, leigos, bispos e padres, até o Papa, todos têm uma simpatia especial pelo terço. Não é a oração oficial da igreja, mas sempre foi rezado por toda a igreja, principalmente pelo povo simples que encontra nele uma maneira prática de estar com.
10ª, oração cinematográfica. Enquanto repetimos as palavras, a imaginação vai criando em nossa mente o filme da vida de Cristo. Este modo de rezar é conhecido por contemplação. Já ouvi algumas pessoas questionando sobre o terço, dizendo que é apenas repetitivo ou que não é bíblico. Será? Vejamos seus mistérios e contemplações.